Fala guerreira, fala guerreiro, aqui é o Biro. E aqui é a Bianca, e estamos começando mais um podcast Peão 4.0. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o medo do desemprego frente aos impactos econômicos da pandemia do coronavírus. É isso aí, Bianca. E como sempre a gente vai contar com depoimento, denúncia e áudio de um pessoal que acompanha o podcast. Então, Bianca, com a pandemia, uma das principais medidas que tem sido tomada no mundo inteiro é o isolamento social e a quarentena, né? Fazendo que muitos trabalhadores e um grande setor da sociedade fiquem em casa. E isso tem mudado as necessidades de consumo e de produção em todo o mundo. Sim, Biro, tem fábricas inteiras que estão paralisadas em todo o mundo, né? O comércio das grandes capitais fechados com isso tudo. E a dúvida e o receio que paira na cabeça de todo trabalhador, que é o que vai acontecer com os nossos empregos, né? Vamos ouvir aqui um áudio do Gustavo, que trabalha numa fábrica e está falando exatamente sobre isso. Eu trabalho numa empresa que serve ferramentas para a indústria alimentícia. E apesar de nosso serviço ser considerado essencial, a gente vem notando uma queda muito grande na demanda. Antigamente, a empresa funcionava com 2 turnos, praticamente 24 horas rodando. Agora, depois dessa crise, os turnos foram cancelados, a gente só está trabalhando com um turno. Vários funcionários tiveram suas férias adiantadas e o que sobra para a gente é a incerteza, porque o pessoal está parado no turno principal, as máquinas estão paradas, sem serviço, e a gente está com muito receio de ser mandado embora, pois a gente está vendo que a empresa não está rodando, e a gente não sabe como que vai ser daqui para frente. Acho que não resta dúvida de que assim que a produção cai, assim que o lucro dos patrões e empresários caem, a primeira coisa que eles pensam é em demitir, né? E é exatamente isso que a gente vê acontecendo em todo o mundo. Pois é, e segundo a Organização Internacional do Trabalho, essa pode ser uma das maiores crises desde a Segunda Guerra Mundial. E a expectativa dos analistas é de que pelo menos 195 milhões de empregos sejam perdidos em todo o mundo. Sim, Biro. E para o Brasil, o cenário mais pessimista, que é o que está colocando a XP Investimentos, chega a contabilizar 40 milhões de desempregados. E a FGV, que é um pouco mais otimista, aponta que o desemprego pode dobrar, chegando a pelo menos 20 milhões de desempregados, que não é comparável a nenhuma outra recessão nos últimos 40 anos. E um dado bem importante desse estudo da FGV também é sobre o empobrecimento da população. Eles apontam que as medidas do governo de redução de salário vão ser catastróficas, rebaixando inclusive 15% da renda dos trabalhadores do Brasil. Vamos ouvir o áudio da Nicole que mandou pra gente aqui falando dessa angústia em relação à redução de salários e das demissões. Então, a situação é bem complicada. Eu sou funcionária rodoviária e lido diretamente com os passageiros, inclusive estrangeiros, e eu entrei com o pedido para uso dos EPIs necessários e eu fui negada. Até que eu passei mal e fui diagnosticada com uma infecção pulmonar. No hospital eu ainda fui negada a fazer o teste para a Covid-19, eles alegaram que eu não viajei para o exterior. E após, eu fui afastada por mais 14 dias por ser grupo de risco e descobri uma piora no quadro e fui diagnosticada com asma. A empresa somou os 2 atestados e me afastou pelo INSS, mesmo sabendo que ele está fechado, sem previsão de retorno. E a gente fica nesse impasse, porque eu não vou receber pela empresa, não sei se receberei pelo INSS. É a minha única fonte de renda. Eu sou um grupo de risco, eu não posso voltar para o trabalho e arriscar minha vida, mas também eu não posso ficar sem esse emprego. Eu não sei como eu vou sobreviver dentro dessa pandemia, como eu vou pagar minhas contas, vou comprar comida no próximo mês. A empresa só afastou os maiores de 60, os demais grupos de risco não afastaram. Os funcionários com menos de 3 anos de empresa foram mandados embora. Os poucos ficaram, teve o seu salário diminuído, junto com o vale, etc. E as férias canceladas. E acredito que eu também estaria nessa lista de demissões.
Imagino também que muitos como eu estão passando por essa mesma angústia, esse desespero, essa incerteza de como a gente vai sair dessa, como a gente vai sobreviver no próximo mês e buscando uma saída para toda essa crise. É um absurdo a situação da Nicole, né? Ela, claramente, com a saúde em exposição, a empresa nem um pouco preocupada, pelo contrário, forçando ela a trabalhar nessa situação, e ainda assim ela tem que lidar com o medo de ser demitida em meio às demissões que estão acontecendo no trabalho, sem nenhuma garantia de emprego, sendo grupo de risco. Como a Nicole falou, já estão acontecendo essas demissões, né, em vários setores. A gente viu aí o nojento, asqueroso, velho da van, que fez campanha para o Bolsonaro, inclusive, demitiu, nessa semana, 2.200 funcionários da sua empresa. E o Luciano Huck, que fica pagando de bom moço, fazendo campanha de fica em casa, demitiu 200 trabalhadores da sua empresa. E no Nordeste, só na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, que é um dos estados, inclusive, com mais casos, foram demitidos 1.146 funcionários. E a rede KFC, Pizza Hut e Frango Assado demitiram mais de 2.000 trabalhadores. Na área do comércio a gente está vendo muitas demissões, né? A gente recebeu um áudio lá do Rio de Janeiro de um mecânico que está relatando isso. Então, meu nome é Thiago, eu trabalhei em uma empresa há pouco tempo, desde janeiro, no setor de mecânica. Eu sou reparador automotivo e com meio a essa dificuldade que a gente está enfrentando aí, nós continuamos trabalhando, certo? Em meio a essa crise, enfrentando ônibus cheios, apesar da leve diminuição no fluxo, né, de carros na cidade, muita gente tinha que trabalhar, ou seja, nós enfrentamos essas conduções cheias, certo? E tendo que todo dia trabalhar e sem nenhuma proteção, sem nenhum álcool em gel, sem nenhuma máscara, sem nenhuma redução na carga horária, entende? Por ordem dos patrões, né? E agora, no dia 7 de abril, eu fui desligado da empresa, sem nenhum aviso nem nada, com essa desculpa, né? Com esse argumento que foi a pandemia e tal, e eles não poderiam manter, né? Mais um grupo grande de funcionários, entendeu? Porém, antes disso, eles já estavam depositando, limitando, né, nossos benefícios, né? Benefício no final é descontado, né? Mas eles chamam de benefício. Enfim, eles estavam depositando o ticket de refeição só de semana em semana, a passagem também semanalmente, entende? Muitas das vezes com atraso, né? Aí você tinha que tirar do teu bolso para pagar passagem para ir trabalhar, também é complicado, entende? E agora no dia 7 eles me desligaram e tal, e essa semana eu fui saber que reduziram a carga horária lá, tá trabalhando um funcionário a cada 2 dias, no caso na oficina, né? Certo? Diminuíram o salário, né? De acordo com os dias trabalhados. Injustiça atrás da outra, né? Eles não se comovem, nem se importam, né? Se vai ficar ruim para eles, imagina pra gente, que é funcionário, que é da prole, né? Que é o que mantém a empresa, que é a parte de baixo. E isso é muito ruim, né? Muito chato você ver que o valor realmente o funcionário não tem, né? Em caso nenhum. É isso que te bate às vezes um descaso, né? Muitas das vezes ele chegava lá, o bonitão, né? O chefe, o dono, né? O dono assim da empresa, e com máscarazinha e tal, luva, mas não se incomodou em nenhum momento e vim com kit, né? Para todo mundo na empresa, com a máscara para todo mundo aqui, já que a gente não vai parar, entende? O cara se preocupou em comprar um estoque imenso de peça, de material para carro, né? No meio dessa crise, para justamente não parar.
Ou seja, isso só significa, né, pra gente, assim, pra mim no caso, que a gente não importa muito, né? A nossa saúde, nosso bem-estar não importa muito para esses grandes, né, vamos dizer assim. O que só vale é o suor ali enquanto está servindo a eles. É muito chato, né? Mas tá aí. Um grande abraço. Tamo junto. Um outro setor que está acontecendo muitas demissões e está sendo muito afetado é o setor de transporte, em especial aeroviários. E a gente vai ouvir agora o áudio da Sofia, que trabalha no aeroporto, para nos dizer como está acontecendo lá. Então, de colocar, a situação das demissões é drástica e ao mesmo tempo velada, justamente pelos sindicatos que não falam nada, né? A gente sabe no boca a boca, inclusive se você entra nos sites dos sindicatos, tem pouquíssimas informações, até para os trabalhadores que estão sofrendo com as demissões e com as ameaças de demissão, né? A gente sabe pelas pessoas que a gente conhece, né? Que já tem mais de 300 demitidos na Sky, que produz alimentos para as aeronaves. As setores de logística, né, as várias lojas são muito demitidos. A própria Duty Free, que lucra milhões vendendo diversos produtos, demitiu cerca de 400 pessoas essa semana. As companhias aéreas também estão demitindo e afastando. Por exemplo, a Latam está com funcionários até 50% do salário cortado e mais de 5 mil funcionários afastados. A Azul está com mais de 7 mil funcionários afastados sem salários, né? Então, ou seja, não está contabilizando como demitidos, mas vivem como pessoas demitidas e sem certeza se vão voltar ou não. A Gol também tem funcionários afastados e demitidos. Em torno de uns 100 demitidos, juntando tudo, deve dar uns 300, 400 pessoas demitidas nas companhias aéreas. E as terceirizadas é o setor onde é mais drástica a situação, porque são centenas de demitidos que a gente não sabe exatamente, a gente não consegue saber exatamente o número, porque são muitas empresas e ao mesmo tempo são muitos sindicatos, é muito fragmentado, mas quando a gente está trabalhando é uma ausência, a gente olha para o lado e falta uma pessoa. Muito drástica nessa situação no aeroporto. E enquanto isso está acontecendo, o presidente Bolsonaro segue na linha negacionista, segue fingindo que não existe crise sanitária e que as pessoas não estão morrendo, né? Incentiva o fim da quarentena, inclusive. Mas enquanto isso, para os patrões, ele cria as MPs da morte para facilitar a demissão, para reduzir os salários e aliviar o impacto da crise para os patrões, né? Jogando tudo nas nossas costas. E além disso, propõe o afrouxamento do isolamento sem nenhuma garantia de teste massivo, sem leitos de UTI, sem condições sanitárias, sem nenhuma outra forma de combater a pandemia. Sim, quando o Bolsonaro fala de salvar a economia, a única economia que ele está se referindo é a do bolso dos empresários, né? Isso não salva emprego e não salva vida nenhuma. Mas a gente também não pode confiar no Maia, nos governadores, no STF e nos golpistas como Dória e Witzel, que também são responsáveis pelas mortes e desempregos. Inclusive, apoiam e endossam medidas como as MPs da morte, quando não diretamente fazem parte das demissões, como, por exemplo, cancelam e suspendem os contratos com as empresas terceirizadas, deixando um monte de trabalhadores sem emprego. Exatamente, Biro. Eles mesmos são os agentes das demissões, né? E fazem demagogia falando que são contra as demissões, mas na verdade o que a gente vê, eles colocando essas MPs, né? A 927 e a 936, que Bolsonaro, Mourão, os militares, o Dória são super entusiastas e propagandeiam como se fosse a proteção dos empregos e da renda, né? E a gente sabe que não que são só ataques aos trabalhadores. Como vai falar aí o Bruno, que é um trabalhador de fábrica, nesse áudio aí? Então, nossa fábrica está parada desde o dia 1º de abril, não tem nenhum funcionário trabalhando, a gente parou de acordo com as montadoras, porque a gente é uma empresa de autopeça, uma metalúrgica que produz para as principais montadoras do país, então estamos parados. Todo mundo muito apreensivo, com medo do que está por vir, que as montadoras ameaçam demissões, ameaçam redução de jornada com redução de salário, então todo mundo muito apreensivo. Porque as medidas do governo, como essa medida provisória,
só vem para retirar direitos, como nossas férias, a empresa pode pagar em dezembro, aconteceu, a gente só vai receber as férias em dezembro, pode antecipar feriados, pode usar o banco de horas e ainda pode usar a redução de jornada com redução de salário. E ainda pode demitir, porque essa MP nem mesmo garante o nosso emprego. Então, só os trabalhadores lutando que vão conseguir garantir os empregos. E é preciso que as centrais sindicais também saiam da sua paralisia, porque não estão fazendo nada para ajudar os nossos trabalhadores, e consigam lutar por uma lei que garanta a estabilidade do emprego de todos, entendeu? Fora isso, nada vai garantir que o trabalhador esteja seguro, porque as patronais, como sempre faz, sempre a primeira a ser demitida é a gente, né? Pois é, Biro, as empresas deveriam estar liberando os trabalhadores das áreas não essenciais, mas sem fazer isso adiantando férias, reduzindo o salário, como as MPs permitem, ou até demitindo, como muitas têm feito, né? Tem que liberar esses trabalhadores de forma totalmente remunerada, né? E nos setores essenciais, seria importantíssimo que tivessem testes, como relatam o Eusébio e o Roberto, que são petroleiros. Meu nome é Eusébio, eu trabalho no TABG, Sistema Petrobras, na Baía de Guanabara. Tem acontecido é que as contratadas, elas ficam pressionando para que todos trabalhem, né? Ela quer trabalhar com a equipe completa. No momento não há essa necessidade, nós não estamos produzindo isso tudo. A produção tem que ser reduzida, tem que ser só o essencial. A população não está consumindo tudo isso. Então as empresas não querem deixar em casa, tem que ficar em casa em quarentena, elas ficam ameaçando de demiti-los. Acontece isso em alguns prédios onde não há necessidade e querem trabalhar com a equipe toda, com as equipes todas. E sobre o coronavírus lá, você vê, não conseguimos teste para todo mundo, não tem teste. A empresa não está testando ninguém e deveria ter esses testes, né? Isso aí a gente cobra todos os dias. Até o álcool na portaria, que é uma coisa básica, não tem. Então, poxa, não precisa essa equipe completa trabalhar. Aqui no sistema Petrobras, particularmente trabalho na Transpetro, uma das nossas brigas é pelo teste, né, dos trabalhadores. Uma vez que tem muitos trabalhadores que trabalham em navio, em plataforma, e acabam ficando em espaços confinados, né, propícios aí para contaminação. Porém, a princípio, a empresa diz que a política é não testar todo mundo, testar segundo os critérios dela, que ela não especifica quais são. E aí os trabalhadores continuam expostos, né? Acho que está bem claro que eles vão usar toda essa situação da pandemia, nossa saúde e nossos empregos para nos chantagear e acabar com nossos direitos. Como, por exemplo, essas MPs que reduzem o salário, garantem a suspensão de contratos, a flexibilização de fiscalização do trabalho, banco de horas infinito para o setor de saúde e adiantamento das férias e dos feriados sem pagamento, além de baratear a demissão. E todos esses ataques aos direitos, eles dizem que é para proteção de empregos. Agora, isso é uma farsa, né? A gente viu ataques parecidos com esses, inclusive, usados na crise de 2016, principalmente em metalúrgicas lá no ABC, né? E hoje o que a gente vê é que a base metalúrgica lá do sindicato do ABC diminuiu de 119 mil trabalhadores que tinham em 2011 para quase metade hoje, com fechamento, inclusive, de grandes fábricas como a Ford no ano passado. Ou seja, tiveram ataques aos direitos dos trabalhadores e mesmo assim isso não garantiu empregos. E o mais escandaloso é que essas medidas, além de não garantirem estabilidade de emprego, permite a diminuição de 20% da multa do FGTS e não pagamento do aviso prévio. Ou seja, elas facilitam com que as empresas demitam, como explica esse advogado Pedro que nos mandou um áudio sobre a MP. Oi, meu nome é Pedro Paulo, sou advogado trabalhista. Eu estou fazendo esse vídeo porque surgiram umas dúvidas se a MP 936
traz uma garantia de emprego efetiva. E no meu entendimento ela não traz. Garantia de emprego como ocorre com o trabalhador que está na CIFA, a empregada gestante, o empregado, a empregada que retorna do acidente de trabalho. Nesses casos, há uma garantia provisória de emprego. No período estabelecido pela lei, o empregado que goza da garantia de emprego, tem a garantia de emprego, não pode ser dispensado sem justa causa. No caso da MP 936, que trouxe a possibilidade da redução da jornada e do salário, da suspensão do contrato de trabalho, a lei, a MP, fala que há uma garantia de emprego, mas ela não existe de fato. Porque a dispensa sem justa causa está permitida. A própria MP permite a dispensa sem justa causa. Se ela permite a dispensa sem justa causa no período em que o trabalhador teria a garantia de emprego, não se pode falar que existe garantia de emprego. Ela estabelece uma indenização suplementar. Se o empregado que aceitou, empregado, aceitou fazer a suspensão no contrato de trabalho, ou a redução, por exemplo, aí decide fazer isso por 90 dias, 60 dias, não é que nesse período de 60 a 90 dias e no posterior, que a lei fala que é a garantia de emprego, que o patrão não pode dispensar. Ele pode sim. O que ele vai ter que fazer é pagar uma indenização suplementar. Aí tem que ver se essa indenização suplementar é cara o suficiente para tornar a dispensa algo difícil, muito difícil que não for. Que aí você teria uma situação em que praticamente é uma garantia de emprego. Mas nem isso ocorre, no meu ponto de vista. Porque a MP 927, aquela anterior, que tentou suspender o contrato por 4 meses sem salário, depois foi revogada essa parte, ela estabelece que para fins trabalhistas há uma situação de força maior. Se há uma situação de força maior, as verbas rescisórias, quando há assistência sem justa causa, elas não são iguais a se estivéssemos num momento normal. Isso porque não há pagamento de aviso prévio e a multa do FGTS, aqueles 40%, é reduzida pela metade, então é 20%. E até nos locais de trabalho onde deveria ter estabilidade de emprego, como nos serviços públicos, existe a ameaça das demissões, começando pelos terceirizados, como nos relatou a Fernanda do metrô de São Paulo. Aqui no metrô de São Paulo a situação é a seguinte: os terceirizados do grupo de risco, vários deles seguem trabalhando nos seus locais de trabalho expostos à doença. Não tem testes para os funcionários para que a gente saiba quem está contaminado ou não. Os funcionários efetivos que foram liberados por estarem no grupo de risco e maiores de 60 anos, eles tiveram vários adicionais e benefícios cortados, além de terem tido suas férias antecipadas sem pagamento de gratificação. O presidente do metrô ainda, na última semana, decidiu que agora é possível que os funcionários com mais de 60 anos possam voltar ao local de trabalho mediante assinatura de um termo de responsabilidade, ou seja, uma completa chantagem da empresa que força o retorno desses trabalhadores ao trabalho e ainda joga a responsabilidade no funcionário caso ele adoeça. E agora estamos sabendo de demissões entre terceirizados da limpeza, que são um setor fundamental para que o combate seja consequente do coronavírus. Aonde deveria estar tendo mais contratação, está tendo demissões. E também no setor da construção civil, sabemos que há demissões entre terceirizados, além de fortes ameaças de demissão e muito assédio moral contra os terceirizados da empresa liderança, que fazem a recarga de bilhete único e a venda de bilhetes nas bilheterias e estação, e inclusive ameaças para que essas funcionárias não peguem atestado médico e, se assim o fizerem, estariam dentro de uma lista de demitidos no próximo período. E isso a gente está falando para quem ainda tem contrato da CLT. Mas as categorias mais precárias, que não têm vínculo empregatício, já estão sendo imediatamente afetadas, como nos fala a professora Lu de Campinas. Olá, me chamo Luana. Trabalho há 5 anos como categoria O, sempre com a incerteza do amanhã, né? Porque Estado, Senhor, tanto sofrimento que a gente passa.
Mas enfim, este ano, com a Covid-19, esse medo só aumentou, pois estou substituindo uma licença saúde, que a qualquer momento pode acabar. E mais uma vez eu fico sem aula, sem dinheiro, sem vale alimentação, enfim, não tenho estabilidade nenhuma profissional. Aí fico naquela incerteza. E agora? O que eu vou fazer? Eu tenho minha família para manter, como que eu vou ajudar? Todo ano é isso, é esse absurdo, é esse descaso que a gente passa, a gente não sabe como a gente fica. E aí a gente fica nessa insegurança, porque eu lembro até 2 semanas atrás, quando eu conversei com o diretor da escola que eu trabalho, ele tinha falado que uma professora já tinha sido desligada, porque a professora voltou, né? Porque muitos médicos já não estão dando mais atestado, porque tá todo mundo de quarentena. Aí então fica difícil. Aí ele me colocou esse risco, né? Ele falou, Luana, porque talvez a professora não consiga o atestado, aí você vai perder as aulas, e aí ela volta, porque ela é efetiva, e você fica sem aula, enfim, fica sem emprego, né? Aí eu não sei quanto tempo vai durar esse Covid-19, eu não sei quanto tempo, aí quando voltar, eu não sei se vai ter atribuição de aula, como vai ser, não vai ser só eu que vai estar no desespero de precisar de aula, de emprego, né? E fico assim, esperando, aguardando, mas já assim, super chateada, porque a gente não sabe como que vai ser. Agora, com toda essa situação absurda, o mais contraditório é que as demissões vão na contramão da contenção da pandemia. Porque as pessoas que ficarem desempregadas, elas vão sair nas ruas para tentar conseguir algum bico ou alguma forma de renda e vão ajudar a disseminação do vírus. Ou seja, contra as orientações de isolamento. Exatamente, Biro. Por outro lado, os setores essenciais mais que nunca precisam de reforços. Seria possível gerar empregos nesse momento em vez de demitir, né? Poderiam estar contratando essas pessoas para toda a produção industrial e de serviços que precisaria ser convertida para sanar essa crise sanitária, né? Em que a gente precisa de mais testes, de mais hospitais, de mais leitos, de mais moradias, mais EPI, mais respiradores, enfim. Mas vem cá, Bianca. Os patrões ficam falando que precisam demitir, que não tem como garantir os salários, os empregos. Mas será que isso é verdade? Será que eles não conseguem bancar o salário desses trabalhadores durante esse período e não existiria outra forma de evitar as demissões? Porque, segundo a revista O Valor, 85% das grandes empresas brasileiras conseguiriam honrar sim com seus compromissos trabalhistas por 12 meses, só com o dinheiro que possuem em caixa no banco. Pois é, Biro, eles falam como se os empresários fossem passar fome, né, se fizessem isso. Mas não é verdade. Eu acho que qualquer empresa que fale que vai demitir, que não tem como bancar os trabalhadores e que vai falir se não fizer isso, deveria abrir as planilhas de contabilidade da empresa para a gente saber se é exatamente isso. O que essa matéria do Valor mostra que não é verdade. E por outro lado, o Banco Central está liberando trilhões de reais para as empresas e bancos, muito mais que os 170 bilhões destinados para os trabalhadores durante a pandemia. E isso sem nenhuma garantia de estabilidade de emprego. Sim, Biro, é um absurdo o Estado dar dinheiro para os empresários sem sequer exigir a contrapartida de que não demitam, né? O Estado tem que parar de dar dinheiro para a empresa. E as empresas que não honrarem com isso deveriam ser estatizadas sob o controle dos trabalhadores e produzir aquilo que é essencial hoje. A medida mais óbvia e mais eficiente para impedir que as pessoas sejam demitidas seria uma lei que proibisse as demissões. Inclusive a Argentina, a Espanha e a Itália estão fazendo isso. Sim, frente a tudo isso, né, acho que a gente tem que pensar o papel da esquerda nessas batalhas, né? É absurdo que grandes centrais sindicais como a CUT e a CTB não denunciem a farsa de que essas MPs garantem empregos. Inclusive, eles aceitam as MPs dizendo que apenas precisam ser melhoradas, como se nelas tivesse algo de bom, né? E eles deveriam estar lutando justamente para defender a vida dos trabalhadores, exigindo a proibição das demissões. Justamente, e deveriam estar partindo de organizar comissões de segurança, de saúde, de condições de trabalho em cada serviço essencial e em cada empresa que hoje só pensa em garantir seus lucros, lutando para que não percamos nosso salário, nossas férias e nossas vidas.
Inclusive, esses sindicatos precisam ver os exemplos muito importantes que estão acontecendo da luta dos trabalhadores internacionalmente, né? Por exemplo, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, os trabalhadores fizeram greves impondo quarentenas remuneradas nas fábricas. E tem exemplos ainda dos trabalhadores do McDonald's na França que ocuparam o estabelecimento e estão distribuindo alimento nos bairros pobres para ajudar a combater a crise econômica e as consequências da pandemia. E esses exemplos estão acontecendo em diversos lugares do mundo, tanto que a própria burguesia já vê com medo essa possibilidade de que estourem revoltas e revoluções, né? Tem um colunista da Bloomberg esses dias que escreveu, né, que a Covid-19 exacerba as condições pré-existentes de desigualdade. Mais cedo ou mais tarde causará tormentas sociais, incluindo insurreições e revoluções. Sim, os trabalhadores precisam estar na frente da luta contra a pandemia e contra a crise econômica, justamente para que eles não paguem a conta. É urgente uma lei que proíba as demissões, inclusive como parte da luta contra o Bolsonaro e os militares. Sim, nesse sentido, os trabalhadores precisam estar à frente e ter o direito de decidir por nós mesmos as melhores maneiras de combater a pandemia, né? Mudando, inclusive, a Constituição através de uma Assembleia Constituinte livre e soberana, com deputados votados e revogáveis para derrubar as MPs da morte e impor leis que realmente precisamos nesse momento. Sim, como taxar as grandes fortunas que foram acumuladas por anos com a nossa exploração e impedir o saque dos milhões de reais que são destinados para a fraudulenta e interminável dívida pública. Justamente, Biro. E se você quer somar na campanha pela proibição das demissões, participe dos nossos comitês virtuais e siga as iniciativas do Esquerda Diário. É isso aí, Bianca. E esse foi o Peão 4.0, podcast feito para e por trabalhadores. Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos. E acompanhe as nossas ideias também através do site esquerdadiario.com.br.